Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, né? No que foi a pior partida do Campeonato Brasileiro para a nossa equipe. 3-0 para o Cruzeiro, né? Segue aí uma freguesia que incomoda, né? Incomoda bastante. O Botafogo não vence o Cruzeiro desde 2016, não vence o Cruzeiro no estádio Newton Santos desde 2011. Rapaz, o Botafogo tem um problema com o Cruzeiro que é impressionante, né? E mais do que essa dificuldade com a equipe do Cruzeiro, né? A gente termina o Campeonato Brasileiro de 2024 perdendo os dois turnos, né? Perdeu lá no Mineirão e também perdeu hoje, mas assim, perdeu hoje de uma forma realmente muito ruim, cara. Uma forma que a gente tem que ter até um certo controle aqui para conversar com vocês, pra gente não perder um pouco a linha aqui, pra gente não extrapolar um pouco, até porque o Botafogo continua líder do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a gente não vai ganhar todo mundo, a gente não vai ter desempenho perfeito em todas as rodadas, então se a gente for analisar o campeonato inteiro, o Botafogo ainda tem um saldo muito positivo, mas começa o segundo turno com o pé esquerdo, né? O ditado diz que começar com o pé direito seria o ideal, então a gente fala que a gente começa com o pé esquerdo. Pé esquerdo porque todo mundo hoje errou, todos erraram, né? O técnico Arthur Jorge entrou com um time que, na minha opinião, ele errou na estratégia, né? O time do Cruzeiro soube explorar bem o time que o Arthur Jorge colocou em campo, né? Ele entrou com o Igor Jesus e também com o Tiquinho Soares, dois centroavantes. O Botafogo tá sem o Júnior Santos, então o Botafogo começa a sentir um pouco de falta, né, dos jogadores que estão machucados, né? O Eduardo, o Júnior Santos. Então ele começa a tentar mexer no time para achar algumas soluções e o time do Botafogo já sentiu, principalmente hoje, sentiu bastante, né, a ausência do Júnior Santos. Aí ele colocou o Tietê para jogar como um meia esquerda, né, mais ou menos, e o Tiquinho Soares junto com o Igor Jesus como dois atacantes. Não é o jeito do Botafogo jogar. Não é esse o Botafogo que a gente viu jogando muito no primeiro turno, né? Então a gente começa o segundo turno de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver o Botafogo jogar por conta dos desfalques. E o Botafogo não tem outra opção, né? Ele começou com o Romero na direita, com o Savarino na esquerda, Igor Jesus na frente com o Tiquinho e o Tietê e Danilo Barbosa. E aí depois ele tira o Romero porque o Romero não foi bem, e aí coloca o Tietê um pouco mais para frente, enfim. Realmente hoje o Botafogo foi uma decepção, erros seguidos, né? E que o Cruzeiro soube aproveitar muito bem. O Cruzeiro fez 2-0 no primeiro tempo, sem dó nem piedade, aproveitou os erros do Botafogo, estava marcando muito certo, parece ter estudado muito bem o Botafogo, veio para o Rio de Janeiro sabendo o que precisava fazer, sabendo que a equipe do Botafogo tinha suas virtudes e seus defeitos, e o Cruzeiro jogou muito certo, mereceu a vitória, atropelou o Botafogo, passou o carro por cima do Botafogo. Essa é a verdade. Quando a gente ganha bem, a gente precisa falar, mas quando a gente perde da forma que foi hoje, a gente precisa enaltecer também o adversário. É claro que o Botafogo errou muito, mas o Cruzeiro também foi muito merecedor do resultado. A gente sai muito chateado. Eu saí antes de terminar o jogo, cara. Assim que o Cruzeiro fez o terceiro gol, eu saí do estádio. Eu ainda, com 2-0, já sabia que o Botafogo tinha perdido a partida, mas ainda fiquei, né, para ver como é que seria o comportamento do Botafogo no segundo tempo. Não melhorou muito, colocou o Hugo no lugar do Marçal. O Marçal tinha ido muito mal no primeiro tempo, o Hugo também não foi bem. Então nada funcionou. O Alan até entrou no segundo tempo, até jogando bem, mas 2-0 para o adversário é difícil também, né? Você tentar alguma coisa. O Cássio
fez algumas defesas maravilhosas, fez realmente grandes defesas. O Botafogo ainda criou oportunidades, o Cássio foi muito bem, evitou também alguns gols do Botafogo. Então, assim, o placar foi 3-0, o Cruzeiro mereceu a vitória, mas eu acho que o Botafogo poderia ter feito 1 ou 2 gols na partida também, se não fosse o Cássio. Mas não dá para passar pano para a atuação do Botafogo, não, cara. O Botafogo foi muito abaixo, muito abaixo. Todos hoje foram abaixo, do goleiro ao treinador. Né? Até o John, né? Que a gente gosta muito do John, mas demorou algumas saídas de bola, né? Alguns lances prendia muito a bola. Então eu não quero ficar apontando o dedo para um jogador só. Eu falo sobre todo mundo, o futebol é coletivo. Né, o treinador também tem as suas escolhas para entrar ao time, tem as suas escolhas em relação a estratégias. Hoje todo mundo errou, na minha opinião. Acho que o Botafogo é isso que ele tem que levar de lição para a sequência do campeonato. Né, a sorte que o Palmeiras perdeu em casa também para o Vitória, um resultado inesperado. Então o Palmeiras não tira aí pontos, digamos assim, em relação ao Botafogo, né? O Botafogo vai ter que buscar esse resultado negativo fora de casa, vai ter o jogo agora contra o Atlético Paranaense, o Botafogo vai ter que vencer esse jogo contra o Atlético e torcer amanhã contra o Flamengo. O Flamengo amanhã é muito favorito contra o próprio Atlético Goianiense. O Flamengo joga no Maracanã, né? O Flamengo tem chance, inclusive, de passar o Botafogo, né? O Botafogo tomou 3-0, então o Botafogo perdeu totalmente o saldo de gols. O Flamengo vencendo por qualquer resultado, o Flamengo toma a liderança do Botafogo. E depois o Botafogo vai ter que aí botar os pés no chão e com muita humildade trabalhar para não repetir o erro do ano passado, não repetir a vergonha, o vexame que foi no ano passado. Enfim, é botar os pés no chão e trabalhar, cara. Não tem muito o que fazer. É um jogo realmente difícil da gente engolir, porque ninguém esperava que o Botafogo fosse tão mal hoje, né? Do goleiro ao treinador, cara. Não dá pra salvar um do Botafogo hoje. Não dá. Foi muito mal mesmo. E vamos ver. Agora tem o Bahia primeiro na terça-feira, Copa do Brasil, em casa, de novo, terça-feira, antes do Atlético Goianiense lá no sábado que vem. Tem agora um jogo decisivo, um jogo, né, que era para ter estádio cheio, era para ter agora Copa do Brasil, oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo, né, que era para ter um clima totalmente legal, um clima, né, de pressão no adversário, um clima bom no estádio. Olha como é que a gente vai para um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil, né? Impressionante. 3-0 pela cara fora, ridículo mesmo, assim. O Cruzeiro fez tudo que quis com o Botafogo, né? Bagunçou o Botafogo de tudo quanto é jeito. Então, agora é juntar os cacos, né? Eu vou até botar isso no vídeo aí, no título do vídeo. Juntar os cacos e ver se terça-feira a gente consegue se recuperar dessa porrada bem dada que foi essa derrota de hoje. Tá bom? Um abraço, gente. Até terça, vamos nos falando. Nem só de dias bons vive o canal do Medeiros aqui, o Botafogo. É difícil. São os piores dias ter que conversar com vocês aqui depois de derrotas como essas. Um abraço.